Jesus. É uma honra poder estar aqui com os irmãos servindo a Deus e também podendo ser útil na obra do Senhor. Glória a Jesus, em ministrar a palavra do Senhor. Quero agradecer a oportunidade que Deus nos dá e o instrumento que Ele está usando, que é o pastor Danifan, para nos dar a oportunidade de servir a Deus nesta casa. Queridos, fizemos uma leitura nesta noite no Evangelho de Mateus. O pastor perguntou o texto onde nós iríamos fazer menção da palavra de Deus, usar como um texto básico. Mateus capítulo 14, para os que chegaram depois, quando fizemos a leitura, alguns irmãos não estavam aqui ainda. Mateus capítulo 14. Quem estiver em pé pode sentar-se, os demais estão sentados, fique à vontade. Glória a Jesus. A passagem trata-se de Jesus andando por sobre as águas. Eu queria que você lesse comigo aí, me acompanhasse, a partir do verso 26. Verso 24, diz assim: entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, e açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram espantados e clamaram uns aos outros: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Amém? A passagem é conhecida de todos nós. Trata-se de um evento jamais visto, porque Moisés abriu o Mar Vermelho. Nós conhecemos a história, uma demonstração de poder, né, irmãos? Conhecemos bem a passagem do Velho Testamento, quando alguns homens fizeram essa demonstração de poder. Moisés abre o Mar Vermelho. O seu sucessor da outra demonstração de poder, que foi Josué, segundo o que se fala, as águas do Rio Jordão congelaram, porque diz que elas ficaram no montão na parte que desce. E esse montão, eu acredito que foi uma geleira que se criou, e as águas não puderam dar continuação no seu fluxo do Rio Jordão, assim dando permissão dos filhos de Israel atravessarem o Jordão para entrarem na terra da promessa. Outra demonstração foi Elias, também abriu esse Jordão. O seu sucessor Josué também teve uma demonstração de poder. E isso tudo
é admirável para os olhos humanos. Quando se conta essas histórias, o povo de Israel não era difícil de crer, mas para quem não é israelita, para quem não desfruta dessa mesma fé, não é fácil acreditar nessas coisas. Como pode um homem tocando nas águas de um mar e esse mar se abrir? E o milagre foi tão tremendo, a demonstração de poder foi tão grande, que a Bíblia diz que os filhos de Israel passaram no mar a pé seco, nem os pés molhou, até a areia do mar se secou. Oh, coisa gloriosa! Quando a gente fica meditando na grandeza do poder de Deus, e quando isso é falado, tem que ser crente para crer, irmãos. Se não for crente, isso é besteira, né? Tem até umas historinhas que se conta. Uma professora disse para os seus alunos: é impossível que aconteça. Não era um período que o mar vermelho, ele baixava o nível, ficava uma maré baixinha e etc. E o povo passou. Aí um aluno disse: se foi assim, professora, aí está o milagre maior. Ela disse: como assim? Porque o povo de Israel passou e o exército de Faraó veio atrás montado em cavalo e se afogou em tão pouca água, professora. Aí a mulher não teve mais argumento para continuar com as suas conversas de tentar desmentir a Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus, é o nosso manual. As Escrituras é o nosso manual, e eu tenho posse disso, você tem posse disso, está ao nosso alcance. E não só está ao nosso alcance, mas quando nós exercemos a fé nas Escrituras Sagradas, eu também posso experimentar essa demonstração de poder. Isso não está exclusivo para quem tem função ministerial. Sabemos que existe sim uma dispensação dada, diferenciada para certas pessoas. Claro que sabemos disso. Mas se tal pessoa tem sobre si uma unção, uma graça a mais, se não tiver fé, não vai acontecer. É necessário o exercício da fé. E nesta noite nós vamos focar o que nós temos de mais precioso dentro de nós, que é a nossa fé. A Bíblia diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Você tem ela. E quando essa fé, ela se apoia nas Escrituras Sagradas, quando essa fé é apoiada aqui nas promessas contidas na Bíblia, você pode deslanchar, você pode alcançar. Jesus disse até assim, é possível tudo aquele que crê. O anjo Gabriel disse: todas as coisas são possíveis para Deus. Mas Jesus vem e diz assim: você está falando, Gabriel, o que você sabe mais ou menos, mas eu vou falar como Deus. Você falou como anjo, agora eu falo como Deus. Para aquele que crê, tudo é possível. E a passagem aqui, irmãos, é espantosa, porque até os que participaram desse momento se espantaram, porque estava se tratando de pessoas israelitas, pessoas que conheciam as coisas do Velho Testamento, que eram os apóstolos. Eram seguidores de Jesus, estavam ingressando nessa nova dispensação, a dispensação da graça, que Jesus veio inaugurar. E Jesus é o principal, como o pastor tem pregado aqui uma sequência de mensagens sobre isso. Jesus é o primogênito, Jesus é o primeiro. Mas quando a gente segue Jesus, a gente pode fazer igual ele. E ele ainda disse: se vocês quiserem, vocês poderão fazer ainda maior coisas do que eu fiz. Nós podemos até ressuscitar mortos se quisermos. Está ao nosso alcance. É porque nós oramos pouco. É porque exercemos essa fé tímida.
Mas se formos mais ousados, poderemos experimentar coisas maiores. E você está nessa casa para isso. Você está aqui quarta, você está aqui quinta, você está aqui outros dias da semana, domingo pela manhã, domingo à noite. Não é meramente para cumprir um ritual de crente, é para aprender essas coisas. Deus quer que você aprenda e que você comece a colocar em prática. A passagem aqui, como nós lemos, os discípulos ficaram espantados, porque jamais eles imaginariam de ver um homem andando por cima das águas. Eles sabiam do exemplo do Velho Testamento, que o homem abriu as águas, que o povo de Israel passou por várias vezes essas experiências, demonstração de poder, como eu falei, mas nunca viram na história um homem andando por sobre as águas do mar. Tanto é que o texto mostra que eles, quando viram aquela cena, a Bíblia diz que era a quarta vigília da noite. Quarta vigília da noite é entre 3 horas da manhã e 6 horas. Já está pela madrugada, não é isso? Aí os discípulos estavam já navegando um bom tempo, e o vento estava soprando contrário, e Jesus não estava no barco naquela hora. Quando Jesus está no barco, né, irmãos? A gente até usa essa palavra assim, Jesus está no barco, é garantia de vitória, mas Jesus não estava no barco nesse momento, e o vento estava soprando e era contrário. Coisa boa é quando o vento sopra a favor, mas quando sopra contrário, você tem que fazer mais força para poder chegar onde você quer chegar. Jesus designou que eles atravessassem para o outro lado. E nessa viagem aí, que durou praticamente a noite toda, não existia motor, era braçal mesmo, era remo. E naquela experiência, os discípulos se esforçando para remar. Cadê Jesus? Ele disse que viria rapidamente. E a expectativa era que Jesus viesse em outro barco. E já está passando a hora. Alguns dos discípulos de Jesus eram pescador. E ele sabia mais ou menos, olhando para a noite assim, que hora era. Que hora é, Pedro? Você que é pescador, está em torno de 3 horas da manhã. E cadê Jesus? E Jesus não aparece. Jesus disse assim: vocês entram no barco, atravessa para o outro lado, que eu vou aqui despedir da multidão, vou fazer mais um milagrezinho aqui e ali, vocês podem ir na frente. Eu disse: tá bom, Senhor. E foram. Mas a Bíblia diz que eles navegaram já distante, estava longe, alguns estádios, alguns quilômetros já de navegação. Aí o vento começa a soprar contrário, e eles, na expectativa que Jesus viesse. Cadê Jesus? Ninguém se sabe, porque pelo texto aqui, sim, já tinha acontecido. Nos capítulos anteriores, aí Jesus já tinha acalmado o vento e a tempestade. Os irmãos sabem da passagem, que eles estavam navegando para um outro lugar, e o vento soprou contrário. Jesus dormia no barco, e eles incomodaram Jesus. Jesus se levantou, eles já sabendo que Jesus iria levantar, ia pegar no remo também, ajudar em alguma coisa. Jesus se levanta da polpa do barco, estava dormindo sobre um travesseiro, e ele, em vez de se levantar, os discípulos: Senhor, acorda, Senhor, está vendo aí que o vento está soprando contrário? Foi outra cena, não foi essa? E Jesus se levanta, dá uma espreguiçada. Qual o problema? O barco, Jesus, o vento está soprando, faça alguma coisa. Aí Jesus disse: vento, aquieta-te. Mar, acalma-te. E a Bíblia diz que de imediato o vento, as ondas do mar que estavam agitadas aí, aí eles disseram assim: quem é esse homem, hein? Que homem é esse? Ele não sabia que Jesus ia operar aquele milagre, e tiveram aquela experiência. Que homem é esse?
que até o vento e o mar lhe obedecem. Olha, e esse homem só não tinha poder para o vento e o mar lhe obedecer. Esse homem deu mais uma demonstração de poder, que ele podia também andar por sobre. Oh, irmãos, é coisa gloriosa. É diferente. Jesus vem andando a quarta vigília da noite por cima das águas. Os discípulos na expectativa que ele viesse num barco, um conhecido. Aí lá vem Jesus. Imagine o vento soprando contrário e Jesus andando tranquilamente. Irmãos, é difícil dormir dentro de um barco enquanto o vento é contrário, enquanto as ondas estão batendo. Agora, mais difícil é andar quando o vento é contrário, quando as ondas estão batendo. Mais difícil é andar por sobre as águas. E lá vem Jesus. Lá vem Jesus. Aí os discípulos olharam aquela cena. Jesus possivelmente só andava de branco, né? Tem um negócio aí de andar de preto agora, né? Irmãos, o pastor falou outro dia aqui, eu também, esse negócio de igreja preta, tá um negócio, uma moda estranha, né, irmão? Tá surgindo cada coisa. É a igreja toda preta. Irmão, Jesus nunca gostou de negócio de preto, não. Não estou falando que Jesus não gostava de preto. A cor assim, não tem muito a ver, não, irmãos. Já porque a Bíblia diz que quem é da luz, anda na luz. E luz a gente sabe o que é. Quando Deus foi criar o mundo, a primeira coisa que Deus fez foi iluminar o ambiente. Estava o mundo sem forma e vazia. Aí Deus, haja luz. Eu não trabalho no escuro. Está entendendo o mistério? Aí, lá vem Jesus, possivelmente de vestes brancas, andando por sobre as águas, com o reflexo, eu acredito que da lua, viram aquele homem andando por cima. Aí eles gritaram, com medo. Só faltava essa, depois desse vento está soprando aqui, agora vem um fantasma. E era uma gritaria dentro do barco. Rema, rapaz, fica gritando. E meu Deus, o que vamos fazer? Aí Jesus, para aquietar o coração dele, Jesus, sou eu. Deve ter aumentado o timbre da voz, né? Um pouquinho, né? Aí quando o pregador vai pregar, né, pastor? Que às vezes engrossa um pouquinho a voz. Jesus deve ter engrossado a voz naquele momento. Sou eu, não tem mais. Aquietai-vos. Salmo 46 diz que ele diz: não tem mais. Sou eu, aquietai-vos. Serei exaltado. Aí os discípulos, ainda que temeroso, duvidosos, aí Pedro disse: eu quero uma prova real. É tu mesmo, Jesus? Ele disse: sou eu, rapaz, estou falando que sou. Então se é tu, eu quero também essa experiência. O Senhor está dizendo, a gente está achando que é um fantasma, o Senhor está dizendo que é o Senhor, então me deixa eu andar sobre as águas. Jesus disse: vem. É amostrado demais. Pedro, irmão, Pedro era afoito, Aí Pedro sai do barco, pisa na água, sente que o negócio, eita, não estava congelada não, tá, irmão? Eita, que coisa gostosa. Jesus, como pescador eu sei nadar, agora nunca andei sobre ela. Tá gostoso demais. Tá gostoso demais. Aí lá vai Pedro, andando por sobre as águas, igual Jesus, lá imitando Jesus, lá vai ele. E Jesus estava um pouco distante, lá vai ele. Olhando para Jesus e pisando nas águas, não estava nem aí. Mas a Bíblia diz que o vento soprando, ele tirou o olhar de Jesus, começou a olhar para o vento e as ondas do mar batendo, aí ele começou a afundar. As Escrituras diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Se você tirar o seu olhar de Cristo Jesus, se os teus olhos se colocarem em outra coisa, você começa a afundar também. É o que tem acontecido muito nas igrejas. As pessoas estão desviando o olhar de Jesus e olhando para erros e acerto
dos que estão à sua volta. A mensagem, já passou o tempo, falta 4 minutos. Mas a mensagem eu queria nessa noite assim, transmitir para os irmãos, que além do milagre acontecido aqui, além da demonstração de poder, porque milagre é uma demonstração de poder, tem algumas coisas que a gente pode aprender aqui nessa noite. E eu queria usar aqui rapidamente, que é uma das linguagens da Bíblia, a linguagem figurada. Temos aqui professores, mestres, alunos bem espertinhos aí, eu sei que tem. Quando eu vi a irmã abrir, cadê ela? A cantora. Quando eu vi a irmã abrir a voz, a boca e cantar domingo ali, eu falei, rapaz, a gente fica até espantado, né? Porque, irmãos, é uma preciosidade. São tudo coisa preciosa aí, ó, que está aí no meio, e às vezes o pastor nem sabe, né? Mas ele vai descobrindo aos pouquinhos. Mas a linguagem figurada na Bíblia é uma das formas de entendimento das Escrituras. E eu queria usar aqui nessa noite rapidamente, com a permissão do pastor. Sim, estão preocupados com o jogo do Flamengo não, graças a Deus, né? Tem alguém preocupado aqui com o jogo do Flamengo não, né? Aqui está melhor, não? Oh, glória! Olha que Jesus está escutando, hein? Você está falando aleluia. Olha, você não está ansioso não, como disse o pastor. Mas olha só. Os discípulos entraram dentro do barco. E barco é uma figura aqui na revelação bíblica para nós da igreja. Porque o barco é o ambiente onde estavam os discípulos, mesmo com a ausência de Jesus, mas o barco é o ambiente. E eu queria usar o barco como a linguagem figurada da igreja. O ambiente, esse ambiente, não estou falando do templo, mas a igreja, o ambiente onde a gente convive, onde a gente exerce nossa fé em Deus, onde a gente comunga aqui. Os discípulos representam a igreja, o barco representa o ambiente e o mar representa o quê? Segundo as escrituras, quando se fala de mar, sempre tem um entendimento. Por exemplo, você lendo lá o livro de Apocalipse, você vai descobrir que quando a Bíblia fala de a besta que subiu do mar, não quer dizer do mar ali, os oceanos, não, quer dizer dos povos, as pessoas, as gentes. Porque as nações são comparadas como as águas de um grande mar. A formação das nações, as escrituras mesmo falam isso. E nós, um dia, estávamos sendo parte desse grande mar. Nós éramos uma partícula desse mar de pessoas que fazia parte desse mundo. Mas um dia o Senhor nos inchou, o Senhor nos tirou, nos alcançou, nos tirou do meio dessa multidão de povos, de pessoas, pastor Herô. Desculpe o pastor Herô, o pastor olhou ali, porque ela serviu na igreja onde a gente estava, ela era a pastora ali, era a minha co-pastora, né? Na DIG já não tem o reconhecimento, mas deixa isso para lá. Então o que acontece? Nós fomos tirados desse mundo. Quantos aqui já pulou carnaval? Quantos aqui já pulou carnaval? Nunca gostei. Mas eu ia para os ambientes, mas nunca gostei. Achava uma coisa muito pesada. Faz assim quem já pulou carnaval. Olha aí. Já saiu de lá, né, Fábio? Claro, não vai mais passar por cair.
Agora sapateia só no poder. Mas perceba, você um dia estava lá, e o Senhor te tirou de lá. O barco não estava dentro do mar, o barco estava por sobre o mar naquele momento. E a igreja é esse ambiente. Nós estávamos como participante das águas, nós éramos participantes daquilo ali, mas o Senhor nos tirou. Nós hoje somos a formação da igreja em si. Então nós temos um ambiente para estar, para participar. Isso quer dizer que nós estamos em um outro patamar. Nós fomos elevados. Eu fico assim meio que desconfiado quando alguém diz assim: não, o crente e o pecador, o cara que está na boca de fumo, o que está na casa, é tudo a mesma coisa. Não é não. Não é não. Eu sou diferente agora. Você é diferente agora. Você quando agora escuta uma música de samba, de Roberto Carlos, seja lá o que for, rock and roll, você não mais estremece não, porque agora você é uma nova criatura. Você não gosta mais disso. Você abandonou, o Senhor te tirou de lá. Então você está num patamar diferente. Porque tem gente que... Não, irmão, tudo é igual. Nós somos iguais perante Deus. Quem disse que eu sou igual a qualquer pecador aí? Não. Ele só vai ser igual a mim quando ele se parecer com Cristo, porque eu estou me tornando também a imagem de Cristo. Se ele quiser aceitar Jesus como Salvador e fizer isso confessando, já começa a mudança na vida dele. Mas enquanto ele estiver pulando carnaval, fumando maconha, usando cocaína, ele não é igual a mim, não é igual a você. Nós somos diferentes. Nós estamos num patamar superior. Não andamos batendo a mão no peito e dizendo que somos melhores, mas nós somos sim. Igreja e mundo é uma coisa. Igreja é uma e mundo é outra. Deus não nos vê como aquelas pessoas que estão lá fora. Deus nos vê como lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Nós somos a noiva do seu Filho. Nós estamos destinados para o céu. Agora, já vou encerrar. Os apóstolos entraram no barco. O barco representa a igreja, o ambiente. Mas aquela saidinha de Pedro, eu quero que você perceba, eu estou usando a linguagem figurada. Aquela saidinha de Pedro, de dentro do barco, para andar por sobre as águas, isso tem uma lição para nós aqui, que é muito perigoso. Porque, irmãos, perceba que quando nós estamos nesse ambiente aqui, quando nós estamos entre crentes, a gente tem uma linguagem. A gente fala diferente, a gente se veste diferente, o nosso comportamento é diferente. Mas será que quando nós não estamos nesse ambiente, nós não afundamos nas águas? Será que lá no teu ambiente de trabalho, você continua no patamar elevado? Será que lá no teu ambiente de escola, você continua no patamar elevado? Você continua andando por sobre as águas e não se afunda? Porque tem gente que é assim, quando está na igreja, é um patamar, é uma pessoa. Mas quando ele está lá no ambiente de trabalho, que alguém está contando piada de pornografia e ele está ali rindo, ele já afundou, já desceu. É igual Pedro, é a saidinha de Pedro. Enquanto Pedro desceu um pouquinho e estava olhando para Jesus, o modelo, ele estava andando direito por sobre as águas, estava conseguindo andar por sobre as águas. Agora, quando ele tirou o olhar de Jesus, olhou para as coisas à direita e à esquerda, ele começou a afundar. Somos assim. No sentido espiritual, se não tivermos cuidado, nós começamos a afundar.
E essa saidinha tem que ter cuidado, porque nem sempre nós estamos nesse ambiente aqui. Às vezes até dentro da nossa casa nós começamos a afundar. Mas a palavra de Deus nessa noite é despertamento para nós. Mantenha a sua fé firme, olhando para Jesus, mesmo no ambiente dentro de casa. O teu ambiente de casa lá não é parecido com o ambiente aqui da igreja, porque quem sabe só você exerce essa fé em Deus. Quem sabe o teu esposo, os teus filhos, não tem nada a ver. Quem sabe você queria chegar em casa e o teu esposo está ouvindo um louvor, e de repente você chega lá, ele está ouvindo uma música de funk, e você diz: meu Deus, tem misericórdia, mas eu não vou afundar. Se você começar a afundar, dê um grito, porque Jesus está aí pertinho de você. O problema todo é nós não lembrarmos disso. Lembre-se da lição de Pedro. Pedro estava andando bem fora do barco, por sobre as águas. Ele estava num nível, mas quando ele deixou de olhar para Jesus, ele começou a afundar. Se você se encontrar em situação parecida, lá no teu ambiente de escola, de trabalho, tem irmãos que vai para um ambiente de trabalho, irmãos, e é uma tribulação. Já conheci casos de irmãs que vão trabalhar fazendo faxina, com toda a honra às faxineiras aqui, mas quando chega lá no ambiente, a casa é tomada por adoração a ídolos. A patroa é cheia de exigência, a irmã quer estar ali ligadinha com um fone no ouvido, a patroa diz: não quero esse sonzinho aqui não, hein? Aí você tem que aguentar. Você, para sair, manter-se naquele padrão ali, aí começa a vir as perturbações. Começa a vir as tentações, Carlinho, que você falou aqui no horário da oferta. O diabo aproveita essas ocasiões, porque é mais difícil o diabo tentar aqui, nesse ambiente aqui. Agora, quando nós estamos sozinhos, ele diz: é agora. Só que você vai dizer: olha, diabo, Jesus está aqui comigo. Eu posso não estar naquele ambiente de igreja ali, um ambiente de comunhão, mas eu não estou sozinho. Eu continuo andando sobre as águas. E se eu começar a afundar, dá um grito. A Bíblia diz que quando ele gritou: Senhor, Jesus depressa estendeu a mão. Se você estiver afundando, clame por Jesus. Ele virá em teu socorro, e que Deus te abençoe. Mantenha-se firme na sua fé.